Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos na primeira grande parte, que está falando sobre a nossa profissão de fé, que é o nosso credo. Profissão de fé é o nosso credo, que foi elaborado em 2 concílios, niceno-constantinopolitano, Niceia e Constantinopla. Nós estamos estudando, então, esses dogmas desse credo. Estamos na parte que vai tratar da Virgem Maria, a Mãe de Deus. Hoje vamos entrar a partir do número 490 do Catecismo da Igreja Católica, do númerozinho que fica aí ao lado da página, né? Em negrito, número 490, que tem como título A Imaculada Conceição. Bem, diz o texto assim: para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Bem, quem declara isso é o documento do último concílio que teve, que chama-se Concílio Vaticano II, e foi elaborado então uma constituição dogmática, que chama-se Lumen Gentium, que é a luz das gentes. E nesse Lumen Gentium vai tratar no número 56 sobre a Maria na Anunciação. Vai dizer assim: quis, porém, o Pai das Misericórdias que a encarnação do Verbo, do Filho dele, fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu Filho, para que, assim como a mulher contribuiu para a morte, a mulher também contribuísse para a vida. Quer dizer, uma mulher, Eva, contribuiu para a morte, e agora outra mulher contribuiria para a vida. Bem, essas primeiras linhas nós já estudamos aqui sobre Nossa Senhora, exatamente na Anunciação. Vamos lá. O que de modo excelentíssimo vale da Mãe de Jesus, a qual deu ao mundo a própria vida que tudo renova. Quem que é a vida que tudo renova? Jesus Cristo. Então ela deu essa vida que tudo renova e foi por Deus enriquecida com dons dignos para tamanha função. Então ela, Nossa Senhora, foi enriquecida com os dons do Espírito Santo para realizar uma função de acordo com o que ela teria que fazer, que era gerar o Filho de Deus. Então ela é enriquecida de dons. Que tipo de dons são esses? Dons que vêm do Espírito Santo, evidentemente. Mas claro, estamos aqui estudando a Imaculada Conceição. O que quer dizer imaculada? Bem, maculada quer dizer manchada, suja, uma mancha, uma nódoa, uma mácula. Se colocarmos a letra I na frente, então a palavra se torna o contrário. Imaculada não é manchada mais, é sem mancha. Que colocou a letra I na frente e ela significa essa contraposição. Então, imaculada, sem mancha. Agora, sem mancha aonde? De que forma? Quando ela já havia nascido, quando ela foi receber Jesus no seu ventre, como que é isso? Não, é Imaculada Conceição. Bem, o que quer dizer conceição? Quer dizer concepção. Concepção é quando ela foi concebida. Concebida não é quando nasceu. Concebida é quando o pai e a mãe dela, então, geraram, através do seu relacionamento sexual, geraram, então, a primeira célulazinha no ventre da mãe dela, a Santa Ana. Então, nesse momento em que ela é concebida, em que ela recebe a vida de Deus, ali naquela primeira célulazinha no útero da mãe dela, depois de 9 meses que ela iria nascer, muito bem. Mas naquele momento, então, ela se torna imaculada. Bem, como que ela se torna imaculada? Como que ela se tornou imaculada? Como que Deus limpou, então, Maria, ou não deixou que ela contraísse o pecado original? Bem, aí que está. É um mistério profundo. Claro que nós não entendemos esse mistério, mas nós vamos falar sobre ele.
Funciona assim. O sangue do filho dela, que é o sangue humano, mas porém divinizado, porque o sangue de Jesus, veja bem, Jesus ele é humano e divino. Então, como ser humano, ele tem sangue. Como ser divino, ele não tem. Mas como ser divino, ele diviniza esse sangue. Então, por isso que Jesus se torna o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que ele se torna o Cordeiro, a vítima expiatória? Expiatória com X, quer dizer não é de espiar, de olhar, mas de tirar. Esse expiatório é de tirar o pecado. Então, como que ele se torna essa vítima expiatória? Então, exatamente por isso, porque ele não deixou de ser Deus. Embora quando ele se encarnou no ventre de Nossa Senhora, ele continuou sendo Deus. Ele só não usou de sua igualdade com Deus, mas ele continuou sendo Deus. Então, ele morre na cruz como Deus e como homem. Se ele morresse só como homem na cruz, então o sangue dele não seria divinizado. Mas como ele morre como Deus, ele diviniza o sangue. Aí o sangue é derramado por Jesus na cruz, não é um sangue apenas humano, mas é divinizado também. E esse sangue tem valor de um pagamento divino. Que a ofensa de Adão e Eva foi feita a Deus, a um ser divino. Como que poderia pagar essa dívida? Uma dívida que o ser humano assumiu, uma dívida muito grande. Bem, só com um sangue, como era oferecido no Antigo Testamento, o sangue de animais, mas porém, como Adão e Eva atingiram a alma, né? O pecado foi na alma, não no corpo, então não adiantaria sangue de vítimas, aí de bodes, de carneiro, de ovelha, de passarinho, seja lá o que for. Não adiantaria. Por quê? Porque o problema estava na alma. E no Antigo Testamento era oferecido o sangue de animais e aspergido sobre as pessoas, mas para livrá-las da culpa, da consciência de que elas tinham errado, então, e pediam perdão. Então, desta forma, era aspergido o sangue das vítimas sobre as pessoas. Porém, esse sangue não penetrava a alma. Somente o sangue de Cristo que tem poder de penetrar a alma da pessoa. Então, por isso que é um sangue diferente. Agora, se Jesus fosse só humano, então ele estaria sujeito ao tempo. Ele teria um dia que ele nasceu e um dia que ele morreu. Ponto final. Acabou Jesus. Mas como Jesus também é divino e a divindade é eterna, então tudo que Jesus fez é eterno. Por quê? Porque ele é eterno. Porque a divindade está nele. Se a divindade está nele, então os seus atos são atos eternos e são atos que levam para a eternidade quem acreditar, quem buscar a Jesus. Então, por isso sim, que se nós fôssemos pensar no tempo, como é que o sangue de Jesus atingiria Nossa Senhora? Como que esse sangue atingiria Nossa Senhora quando ela foi concebida no ventre da sua mãe, Ana? Como que esse sangue... Se nós pensássemos só no tempo, só na parte temporal, então não teria como acontecer isso. Porque a linha do tempo aí é diferente. O filho vai nascer, ela foi concebida, nasceu, cresceu, se tornou moça, se tornou noiva de José. Aí o anjo veio falar com ela, aceitou. Daí ela engravidou de Jesus, daí ele nasceu. Ela cuidou dele. Aí com 30 e poucos anos que ele morreu na cruz. Aí que ele foi derramar o sangue. Bem, então se nós formos olhar na linha temporal, na linha do tempo, isso daí é impossível acontecer. Porque o sangue do filho viria muito tempo depois. Mas, como Jesus é Deus, e ele é eterno, então tudo que ele faz é para a eternidade. Por exemplo, quando Jesus morre na cruz, derrama todo o seu sangue, ele perdoa os pecados das pessoas que vieram antes dele. Tanto é que no sábado de Aleluia, não é? Quando Jesus ressuscita, ele vai visitar a mansão dos mortos. Para todos que o aguardavam a promessa de Deus, aguardavam o Salvador, o Messias, o ungido de Deus, que viria para salvar as pessoas, enfim.
embora muitos acreditassem que seria uma salvação governamental, mas enfim, acreditavam em Deus. Essas pessoas estavam na mansão dos mortos. Então Jesus, antes dele aparecer para as pessoas, a primeira que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, antes dele aparecer para Maria Madalena, as pessoas que estavam vivas, ele foi visitar os mortos. É isso que nós confessamos no credo. Quando você está rezando o credo, você fala isso, desceu à mansão dos mortos. Então por que ele desceu à mansão dos mortos? Para anunciar. Cheguei, vocês estavam me esperando, eu cheguei. Então sim, aí por causa da divindade de Cristo, então ele consegue ir na mansão dos mortos e consegue perdoar os pecados das pessoas que vieram antes dele, que foram pessoas de milhares de anos. Desde Abraão. Então veja que é muito tempo atrás. Então por isso que o sangue de Jesus, que é derramado então do seu sacrifício, como ele é derramado por Deus, porque Jesus é Deus, então ele tem poder de eternidade. Ele pode perdoar os que vieram antes dele, os que estavam na época com ele e os que viriam depois dele, de milhares de anos depois, que é o nosso caso. Mas porque o sangue dele foi divinizado. Então, se esse sangue foi divinizado e o tempo não absorve, não controla, não delimita este sangue, porque é um sangue eterno, então sim, esse sangue de Cristo poderia lavar a alma da mãe dele, que seria a mãe dele então, quando ela foi concebida no ventre de Ana. Aí sim, dá pra gente entender, né, que o sangue como é eterno, então ele pode ir, não existe o tempo para ele, então por isso que ele pode viajar no tempo, como se ele entrasse no modo que nós vemos aí em ficção científica, né? Se ele entrasse numa cápsula do tempo, numa nave de um tempo e voltasse atrás, não é? Assim, nosso entendimento seria mais ou menos isso. Mas não é isso, é porque ele é eterno. Então a entrega do Senhor é eterna, tudo que ele faz é eterno, tanto é a aliança dele na quinta-feira santa, quando ele está na ceia, estão preparando a ceia ali, e que é a Páscoa, que já vinha sendo celebrada há muitos milhares de anos, foi instituída por Moisés, né? Deus instituiu a Páscoa por Moisés, que era uma festa maravilhosa. Então sim, eles estavam comemorando a Páscoa, chamava-se Páscoa dos judeus. Muito bem, agora existe a Páscoa dos cristãos, que foi instituída por Jesus Cristo. No começo, então, foi instituída pelo Pai, com Moisés, com sangue de animais. Agora, essa aqui é instituída pelo Filho de Deus, que é Deus, e com o sangue dele. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. O que é Cordeiro de Deus? É a vítima de Deus, a vítima expiatória, a vítima que viria para nos tirar da morte. O que o sangue dos animais permitiram lá na libertação do Egito, lá com Moisés? Lembram-se disso? Deus falou: Moisés, você fala para as pessoas se unirem nas famílias e matarem um cordeiro, um animal, e pegar este sangue desse animal e passar nas portas, nos umbrais das portas, né? Para que eu chegando à noite, quer dizer, meu anjo da morte chegando à noite, ele não mate então os primogênitos dos meus escolhidos. Ele mata os primogênitos daqueles que são pagãos, mas não dos meus escolhidos. Então isso foi feito. Então o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais, nos batentes, né? Nós hoje chamamos de batente de porta, né? Foi passado nos batentes da porta. Então o anjo que o Senhor enviou, ele vendo o sangue, ele não entraria nas casas. Foi isso que aconteceu. Bem, e agora? E agora com este novo cordeiro que é Jesus Cristo? Então o sangue dele é passado em nossa alma. O sangue dele é passado em nossa alma no nosso batismo. Então daí nós estamos livrados da morte, assim como o povo de Moisés foi livrado da morte também. Assim agora todo batizado recebe o sangue de Jesus, é lavado no sangue de Jesus
e então a morte não tem mais poder sobre nós. Nós passamos pela morte, mas não permanecemos na morte, é diferente. Bem, tudo isso estava falando então por causa do sangue de Jesus, e que ele vai instituir também essa aliança nova, estava dizendo na quinta-feira, então preparando a Páscoa dos judeus. Jesus pega o pão, olha para os céus, abençoa o pão e diz: olha, este pão é a minha carne. Pode dividir aí e comer. Divide, come, separa pedaços. Esta é minha carne. E depois pega o vinho, da mesma forma ele abençoa o vinho. Fala: agora este vinho é o meu sangue, tomai e bebei. Esse é o sangue da salvação. E desta forma, ele institui então a Eucaristia. Neste momento, a Quinta-feira Santa, que nós chamamos, né? Quinta-feira Santa. Depois ele vai morrer na sexta-feira. Mas ali ele institui uma nova aliança, só que essa aliança ele chama de eterna. Esta é minha nova e eterna aliança. Agora, por que é uma aliança eterna? Porque ele é eterno. Ele é Deus. Por isso que ele pode instituir uma aliança eterna, porque ele é Deus. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então ele pode instituir coisas que pertencem a Deus, que são característicos a Deus? Sim, porque ele é Deus. Isso que ele fez. Ok? Então por isso que o sangue dele derramado na cruz, então, pôde voltar no tempo. Assim como a Eucaristia, veja. O que é a Eucaristia, querido irmão, querida irmã, que ele deu ali na quinta-feira? Como? Então você pode pensar assim: peraí, Luiz Carlos, como é que ele deu o corpo dele e o sangue dele, sendo ele não tinha sido morto nem ressuscitado? Pois então, dentro da teologia católica, nós chamamos isso de milagres de antecipação. Então, Maria, ela foi tornada imaculada desde toda a eternidade. Deus assim já queria. Claro que ele fez isso quando ela foi concebida no ventre da mãe dela. Mas então, pelo sangue do filho. Então, por isso que nós chamamos de milagre de antecipação. Então, Maria foi lavada no sangue do Verbo de Deus, no sangue do Cordeiro de Deus, quando ela foi, veja, concebida. Aqui, Jesus oferece o corpo dele, o sangue dele, que só poderia oferecer depois que ele fosse ressuscitado. Porque o que é a Eucaristia? A Eucaristia, querido irmão, querida irmã, é o corpo ressuscitado de Cristo, não é o corpo morto na cruz. Não. Não é o corpo deitado no túmulo de José de Arimateia, mortinho lá, também não. É o corpo ressuscitado de Cristo. Isto é a Eucaristia. Agora, como que ele estava dando a Eucaristia, que é o corpo ressuscitado dele, se ele nem havia morrido ainda? Pois então, ele nem havia derramado sangue, nem havia sido pregado na cruz. Exatamente por isso, milagre de antecipação. É aquilo que ele fala. Você lembra que ele foi crucificado no meio de duas pessoas, dois ladrões. Um ladrão caçoava de Jesus, fazia pouco caso de Jesus. O outro falou: Senhor, Jesus, quando você entrar no seu reino, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quer dizer, acreditou em Jesus. Jesus respondeu o que para este ladrão que acreditou nele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ué, mas como é que estaria hoje se demorou 3 dias para ressuscitar? Depois ele ficou mais de 40 dias aparecendo para as pessoas aqui, para muita gente ele apareceu, para depois ele ascender aos céus, muitos dias depois. Então, como é que ele falou para aquele sujeito ali: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Exatamente por isso. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Nas leituras apocalípticas, quando nós chegamos no tempo do Advento, por exemplo, a igreja então retoma todas aquelas leituras apocalípticas, principalmente do Apocalipse, né? Mas também o que foi falado no Antigo Testamento por alguns profetas. E numas leituras ali do Novo Testamento, claro, do Evangelho, então Jesus diz para aquelas pessoas ali: olha, vocês, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, são as promessas apocalípticas, né?
E isso tudo vai acontecer ainda nesta geração. Essa geração verá tudo isso. Bem, mas como que aquela geração viu? Ela não viu aquilo. Por que ela não viu? Porque não aconteceu. O fim dos tempos não chegou ainda. Jesus vai voltar ainda. Ele não veio, ele não voltou. Mas como é que ele falou lá para aquelas pessoas? Tudo isso acontecerá sem que essa geração termine. Sem que passe essa geração. Então ele não estava falando em questão de tempo. Não. Ele estava falando em questão de valor de fé, valor de esperança, valor de aceitação, mas não de tempo. Ele não estava querendo colocar aquelas palavras dele limitadas, cerceadas, fechadas, não. As palavras de Cristo, elas não têm tempo que prenda. Veja, então isso tudo vai acontecendo aí. Bem, mas estava dizendo aqui para vocês então sobre a Imaculada Conceição e fui explicando por que ela foi se tornada imaculada. Então, exatamente por essa situação do sangue de Cristo que lavou a própria mãe dele quando estava sendo gerada, né, no ventre da avó de Jesus. Bem, então isso chama-se enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Dons dignos. Muitos santos da igreja chamam Maria de Arca da Aliança. Aliás, esse título está na ladainha de Nossa Senhora. É um dos títulos da ladainha de Nossa Senhora. Arca da Aliança, que você fala, né? Quando você reza a ladainha. Agora, por que Maria é a Arca da Aliança? Então, porque ela tem esse título. O que ela tem a ver com a Arca da Aliança que foi há milhares de anos atrás, no tempo de Moisés, de Salomão, de Davi? O que tem isso a ver? Porque a Arca da Aliança é o seguinte. Quando ela foi feita, se você for pesquisar lá no Antigo Testamento, a construção da Arca da Aliança, ela foi feita de madeira. Madeira muito boa. É uma madeira que não estraga facilmente. Se não me engano, acho que é a acácia. Se não me falha a minha memória agora. Mas a Arca da Aliança foi revestida de ouro. Por dentro da arca e por fora. Como se você pegasse um verniz. Você constrói uma caixinha aí e pega um verniz e pinta por dentro, depois espera secar, vira, pinta por fora. Então você invernizou a caixa. Muito bem. Isso Deus fez com Nossa Senhora. Ele não invernizou, mas ele dotou ela de tantos dons que purificou Nossa Senhora, que Nossa Senhora é como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era cheia de ouro por dentro e por fora. Maria também. Ela foi lavada com o sangue do Filho por dentro e por fora. Então, e o sangue de Cristo é a maior riqueza que nós temos. É a maior riqueza porque é o que paga a nossa salvação. É o que nos compra de Satanás. É o que nos compra da morte, nos livra da morte. Isso não tem preço. Não tem preço, porque ninguém pode pagar isso. Então, esse é o dom mais precioso que nós temos. É o sangue de Jesus. Então, Maria foi revestida por esse sangue, por dentro e por fora. Igual a Arca da Aliança, que foi revestida de ouro por dentro e por fora. Por isso que dão o título para ela. Os padres do Antigo Testamento vão dando esse título para Nossa Senhora. A Arca da Aliança, a Arca da Aliança. Ela foi revestida, ela foi imaculada, ela se tornou sem mancha. Ela se tornou maravilhosa, como a Arca da Aliança era. Maravilhosa. Que brilhava, ouro. O ouro é um brilho fantástico. Então, Maria também brilhava, porque ela era toda pura, toda santa. Então, nesse sentido, que ela foi, então, enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Ele fala que caritomene. Claro, então por quê? Porque nós temos a tradução do grego. Isso não quer dizer que o anjo conversou em grego com Nossa Senhora. Não quer dizer. Creio que Maria conversava então o aramaico. Sim. Então o anjo deve ter falado em aramaico com ela. Ok.
Mas o que ele falou em aramaico foi traduzido para o grego, para a Bíblia grega, que é de onde nós tiramos todo o nosso conhecimento. A igreja tira todo o conhecimento do Novo Testamento, que foi escrito em grego, pelos nossos evangelistas, e o Antigo Testamento, que foi escrito em aramaico. Ok? Então, traduzindo do aramaico para o grego, como é que o anjo saúda a Nossa Senhora? Ele fala, Kairé kekaritomene. Vamos lá, repita comigo. Kairé kekaritomene. O que quer dizer isso? Alegra-te, cheia de graça. Kairé quer dizer alegra-te. Depois foi traduzido para o ave. Na língua latina, para o latim. Foi traduzido para o ave. Ave cheia de graça. Mas ele chamou Maria de alegra-te. E o primeiro dom do Espírito Santo, nós sabemos, né, que São Paulo vai elencar ali em Gálatas 5, o primeiro dom do Espírito Santo é a alegria. Mas só que ele chama Nossa Senhora de kekaritomene. O que quer dizer kekaritomene? Caris quer dizer graça. Kekaritomene, cheia de graça. Então veja, o próprio anjo vai falar que ela é riquíssima, que Maria é riquíssima, porque ela é cheia de graça. Todas as graças estão em Maria. Nenhuma está fora dela. Esse nome também é um título que a igreja começa a chamar Nossa Senhora. Todo o pessoal do início da igreja, todos os apóstolos e padres, enfim, todos começam a chamar Nossa Senhora de Panagia, que é outra palavra grega, são duas palavras juntadas, né? Pan quer dizer tudo, tudo. Como tem aqui os Jogos Pan-Americanos, então todas as Américas participam dos Jogos, porque é Pan. Pan é todas as Américas, Pan-Americano. Guia quer dizer santa. Então, Panagia é toda santa. Então, esse é um título famosíssimo de Nossa Senhora. Ela é toda santa, ela é enriquecida de dons que ninguém tem. Ninguém tem os dons que Maria tem. Nem São José teve os dons que Maria teve. Ninguém. Ninguém absolutamente. Então, só Maria recebe esse tipo de enriquecimento. Ok? Que é o enriquecimento que o Senhor quer que todos nós sejamos revestidos também com esse enriquecimento, que chama-se santidade. A santidade são os enriquecimentos que nós podemos ter. Quanto menos santos nós formos, mais pobres seremos. Quanto mais santos formos, mais ricos seremos. Porque a santidade, porque a riqueza de Deus se mede não pelo valor do ouro, do dinheiro, mas se mede pela santidade. Porque nós somos imagem de Deus. Deus é santo. Nós temos que ser santos também. Temos imagem de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, encerrando esse primeiro parágrafo, nós ficamos só nele, na verdade. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente debaixo da moção da graça de Deus. Quer dizer, que ela estivesse totalmente cheia da graça de Deus para que ela conseguisse falar o seu sim. Se Maria não estivesse cheia de toda a graça de Deus, ela poderia ter dito não. Poderia. Porque ela tinha liberdade de dizer, isso eu já expliquei nos dias anteriores. Ela tinha liberdade de dizer o não. Mas ela disse o sim porque ela estava totalmente revestida e cheia da graça de Deus. Então, Imaculada Conceição, nós iremos continuar estudando no nosso próximo programa. Tá bom, querido irmão, querida irmã? Vamos pedir a ela, que é toda santa, a nossa mãe querida, que reze por nós, para nós conseguirmos ir identificando tudo isso, pensando sobre isso e muito mais, acreditando com muita fé sobre todas essas informações e estudos que o Catecismo da Igreja nos proporciona. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo programa, se Deus quiser.